Amar. Amar é tão difícil. Ou perceber o que é o verdadeiro amor. Era aniversário. Saíam as prendas por todos os sítios, mais algumas, e era uma pilha afinhada. Tanto que a menina Ana, nem sabia o que fazer. Sentia-se deslocada, triste, confusa, perdida, num amaranhado de coisas que dava para 10 meninos. A última prenda foi dada pelo pai. Abriu uma caixa com um laçarote cor-de-rosa muito grande que dizia Mimi, a cadela dos seus sonhos. A cadela dos seus sonhos. Aquela que ela já pedia ao pai há muito tempo. Sem nome, sem raça, até aí tudo bem. Nem pedigree não interessava, era a cadela dos seus sonhos. Mimi. Mimi porque a avó era tratada por Mimi e ela amava a avó. Dormia com ela, brincava, fustigava e Mimi no seu canto resmungava. Amo-a tanto, mas estou estafada. Estou cansada. Mas ela está a chegar da escola, eu vou-me animar porque ela me ama. Dorme comigo, dá-me banho, faz-me bem, brinca, ri, deixa-me fazer patuscadas e dá-me muitas gargalhadas. Mas Mimi cresceu, se transformou, começou a protegê-la, começou a adotá-la como filha, inverteu-se. Já não era a bebé que ela levava para a cama, já não servia. Ana já não tratava Mimi. Ana fugia, desprezava. O pai brigava, a mãe ralhava e Ana continuava ignorando. Mimi um dia viu-se fechada. Fechada numa caixinha quadrada. Lembrou-se que ao veterinário não era nada demais, nem era especial assim e aterrorizante. Era apenas uma vacina e rotina. Não. Mimi estava a ser abandonada. Mas nem sequer para ser adotada. Mimi ia para o carilho da câmara para ser matada. Isso é amor? Não é. A Ana amava? Não. Mimi chorava. Só que ela era tão doce e tão bonita que um guarda a levou. E a ela se juntou, fazendo uma família que sempre amou. Muito obrigada, Marta, perfeito. Ai, sejam bem-vindos aos Janelas do Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. E hoje começamos aqui pelas palavras de improviso da nossa magnífica Marta, que nos trouxe aqui realmente um poema que nos enche o coração e que nos comove em simultâneo. Felizmente, Marta, acabaste com essa história com um desfecho feliz para a história da Mimi, mas nem todas as Mimis têm desfechos, histórias nem e fins felizes, não é? E é sobre este primeiro momento que nós vamos falar sobre animais, sobre o amor aos animais e também, infelizmente, sobre situações de maltrato ao animal ou do abandono ao animal. Antes de passarmos aqui ao nosso conto, já com muita informação falada aqui pela Marta e trazida pela Marta, que nós aplaudimos e muito honramos ter o privilégio de ouvir aqui a Marta no seu improviso. Vamos passar ao Jorge para mandar um beijinho aí para casa e depois também à Marta, se quiser também dar-vos umas palavras antes de iniciarmos com o conto da primeira parte. Então, olá e obrigado pela vossa companhia. Um beijo grande. Obrigada por mais uma oportunidade de Janelas de Conto e um beijinho a todos e que amem estes bichinhos como amam a si mesmos. Muito bem, muito obrigada. Cheguei à tua casa pelo Natal. Toda a família ficou feliz, mas imensamente feliz. Serenei, entreguei-me. Caminhava contigo todas as manhãs e entardeceres. Éramos cúmplices. Sigo-te, aceito-te e espero-te. Ansiosamente, quando tardas a chegar. Sei que tenho alguns comportamentos mais desafiadores e nem sempre discuto. Também gosto de ser rebelde, sou jovem, gostava que me permitisses uma pequena loucura. Agito-me quando chegas e tu afastas-me, empurras-me. Fechas-me na rua, mesmo quando chove copiosamente
e quando o vento se zanga com toda a natureza. E mesmo assim, sigo-te, aceito-te, espero-te ansiosamente quando tardas a chegar. Sorriram tanto no dia em que cheguei, contudo hoje, todos, mas especialmente tu que sigo e acolho, tratas-me com frieza e abandono. Entreguei-me em pleno, amei-te em todos os momentos, mesmo aqueles que me feriste, e continuo a amar-te mesmo agora, neste verão em que me devolveste ao canil. Muito bem, este é o nosso primeiro conto. Jorge. Vamos então começar a dar abertura às hostilidades. Exatamente. Portanto, os animais são do mais doce e fiel que possam haver, isso é indiscutível. No entanto, a gente não pode esquecer que também mordem por vezes a mão de quem lhes dá a comida. Sem qualquer dúvida, não vamos bordar a ouro tudo o que nos dá jeito de bordar só pelo facto de nos parecermos bem. Cada vez mais está outorgando a defender os direitos dos animais, chegando mesmo por vezes a esquecer-se dos direitos de humanos em prol dos animais por ser chique. Ou seja, muita gente passeia os seus lulus e depois esquecem-se das pessoas que têm em casa. Vamos dosear, que convém sempre dosear tudo, não elevarmos demasiado uns em prol de outros. É porque nós vivemos num meio tão pequeno, toda a gente conhece toda a gente, o amor sincero pelos animais é uma coisa, o amor pelos animais para se parecer é outra completamente diferente. Deixamos por vezes dormir nas nossas camas, beijamos os animais na boca, desprezamos e mandamos para o caminho seres como nós. Isso tem que ficar bem assente. Não devemos dar demasiado amor a uns em prol de outros. Todos nós temos o nosso espaço e todas as pessoas e os animais têm o seu próprio espaço. Eu tenho 2 animais, tenho um cão e tenho um gato, dos quais gosto muito deles porque também entendo que quem tem os animais tem que cuidar deles. Isto é uma realidade, mas não faço com que lhes ponham acima dos seres humanos, que é aquilo que tem acontecido muito. Nós vemos muito isso. Não podemos falar somente nas nossas casas, mas sim na realidade, porque enquanto temos uma casa que trata bem os animais, quantas não temos que tratam mal? Ou já não se amarram os cães debaixo das burras de milho, mas muita gente ainda enxota e bate nos animais. Não vamos aos extremos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E agora, é como eu costumo sempre dizer que cada vez mais temos a necessidade de fazermos uma introspeção para vermos onde é que erramos, quer num ponto, quer no outro. Todos têm o seu espaço para habitar e para viver. Não vamos agora, porque é chique, darmos demasiado amor aos animais e esquecermos os humanos, que é o que tem vindo a ver e a acontecer. Mas depois eu arremato sempre com o que costumava dizer o poeta, que era mais ou menos assim: um cão é sempre um cão, mesmo que não tenha dono, mas o humano não tem coração quando lança um humano ao abandono. A balança é sempre para os dois, o prato é sempre para os dois. E fico por aqui para depois podermos desenvolver. Sim, já tem aí muita matéria tem para podermos bastante falar. Matéria. Realmente hoje discute-se essa questão de haver, se calhar, animais que são muito mais bem tratados do que pessoas. O que eu sinto é que todos devem ser bem tratados. Ou seja, também tiveste o cuidado de usar sempre a palavra em prol, ou seja, fazer mais por este em detrimento deste. Claro. Mas o que eu sinto é que eu posso ter um animal e tratar bem todas as pessoas, incluindo o meu animal. E também eu também sou o tipo de pessoa que considero que
se eu tiver um animal e se achar que ele deve dormir na minha cama, porque não? Se achar que... Eu usei só como metáfora, Sim, não, sim, não, sim, sim. eu não falei de ti, falei Não, no sim, geral, exato, Jorge, não há necessidade. Exato. Só pegar nessa reflexão muito bonita que tu trouxeste, que realmente sei que é um debate bastante efusivo em relação à forma atual e realmente espero mesmo que a gente caminhe neste sentido, de ter cada vez mais espaços pet-friendly, ter mais oportunidades de haver espaços comerciais em que os animais possam entrar. Para mim isso faz muito sentido, infelizmente já em vários países isso já acontece com bastante facilidade. Em Portugal começa a ter rasgos, mas por exemplo na Ilha Terceira eu conheço pouquíssimos sítios em que seja pet-friendly, em que eu possa entrar com o meu animal. Mas eu percebo essa narrativa e percebo esta reflexão e sei que vai ao encontro também da reflexão de muitas pessoas lá em casa, mas também é sempre importante pegar nesta nuance clara que tu fizeste, é em prol. Vamos amar igual, não é? Vamos amar em pleno e vamos amar igual. Exato. Eu não acho que um animal mereça menos amor por ser animal. Nem que mereça mais por ser chique. Sim, porque tu fizeste esse contraponto Exato. também da questão. Mas pelo sentimento em si, não por... Fizeste aí uma referência muito bonita, que é, neste caso tu disseste, quem tem um animal para exibição, para estatuto social ou para cativar olhares, não é? Se calhar se eu vou passear com um animal mais facilmente, alguém se calhar mete conversa comigo. Se a motivação for mais do parecer ser do que realmente da necessidade de ter alguém que nos retribui, que nos dá muito, vai acontecer o que aconteceu ali com a Mimi, não é? E vai acontecer o que aconteceu com o cão do meu conto, não é? Vai acontecer isso, abandono. Exatamente. Vai chegar a uma altura em que tu não me serves mais, não é? E vais chegar, eu quero ir de férias e agora também não vou despender financeiramente dinheiro para te colocar num sítio onde tu possas ser bem nutrido enquanto eu vou de férias, porque isto é um gasto. São estes exemplos que eu ia dar mais à frente quando entrássemos mais a fundo na conversa. Sim. Mas é interessante, porque tu como apontaste isso, quando tu apontaste isso, eu pensei logo, então, esta tipologia de tutor, porque agora também há aqui, em termos de nomenclatura, dizem que se calhar já não se deve dizer dono, mas sim tutor, mas vocês estejam à vontade para dizer o que quiserem dizer em relação ao vosso papel, em relação ao vosso animal, se sentirem confortáveis com o dono, não há aqui problema maior, mas realmente já se começa a usar mais a palavra tutor dos animais. Porque o dono tinha essa carga, o dono era o que mandava, a quem ele tinha que obedecer. Exatamente. Enquanto não havia uma permuta de amor ou uma permuta de dádiva entre deste e outro. nível tão grande. Exato. Exatamente, muito bem. E como tu trouxeste esse assunto, é muito interessante pensar que se eu quero ter um animal, eu tenho que pensar muito bem qual é o propósito, não é? Porque senão depois ele pode ou não servir. Exato. No caso foi uma oferta de aniversário, no conto foi uma oferta de Natal e depois são só ofertas, são de leite passageiro. E o que nós vemos mais nos canis são cães abandonados. E quando chega essa época agora de verão, que é a época das férias, aumenta exponencialmente, mas isso é uma realidade. É que não vamos só aqui, nós estamos a conversar e a deambular sobre os temas, não é? É porque não vamos aqui dourar a pílula quando a pílula não é tão dourada quanto se mostra. Parece, tal e qual. Essa realidade é essa, temos que ter essa E por isso é noção. que a gente traz reflexões dessas para as janelas de conto também para se poder, chamadas de atenção e por vezes eu acho interessante, já que estás a dizer, e estás a dizer muito bem, as pessoas, há certos contos trazidos aqui, que são batidos por mim, por nossos colegas todos que fazem parte desta vasta equipa, que as pessoas sentem necessidade de rever. E isso já me foi abordado a mim. Portanto, é interessante, porque as reflexões, muitas vezes, podem ser ou meio comprimido para a alma das pessoas ou para situações que estão no psicológico da pessoa mal resolvidas. E acho que é uma coisa também importante, e se calhar eu vou lançar para os dois, que é também nós próprios termos empatia em relação às pessoas que realmente tratam os seus cães como filhos. Há pessoas que tratam, eu estou a falar de cães, claro, mas podia ser os seus animais de estimação, até no geral. Pessoas que adoram ter. Eu conheço uma pessoa que tem 2 porquinhos, daqueles grandes, assim, portinhos lindos em casa. É um padre e ele tem-os como filhos. Como filhos. Em casa.
E eu acho aquilo lindíssimo. Exatamente. Eu acho também quem somos nós para criticarmos pessoas que têm esse tratamento e têm essa designação em relação aos seus animais. Eles têm uma maneira de estar em casa que um adulto podia nem sequer por lá perto ter. Agora, o que se pede também é que essa pessoa que faz isso com os seus animais seja essa candura para todas as outras pessoas. Para todos os outros e depois seres. não devemos julgar quem o faz, mas devemos julgar quem os maltrata, que é a diferença. Boa. A diferença está precisamente aí. Não vamos julgar quem trata super bem, quem trata super bem, mas vamos sim andar em cima e contestar e falar e chamar a atenção de quem trata mal. Este é que é o ponto essencial, porque se sendo o animal mais dócil também é aquele que morde a mão, também é preciso saber qual é a razão que morde a mão. Por isso é que temos humanos que mordem. Exato. Temos que saber qual a razão. Se calhar o ser humano já lhe mordeu a mão metaforicamente, não é? Sim. Pronto, é tudo isso que está aqui em causa. Por isso é que eu chamei a atenção. É que ele pode ser o ser mais dócil, o melhor amigo, mas tu tens que ser o melhor amigo para ele, porque senão vai-te morder a mão. Por isso é que é necessária a chamada de atenção. E nós sabemos, nós temos conhecimento. A gente falou aqui no abandono que acontece muitas vezes na altura do verão, porque as pessoas querem ir de férias, não sabem bem como deixar o animal, acontece, mas também acontece quando o animal se torna mais velho. Sem dúvida. O animal torna-se mais velho. Porque acarreta mais doenças, mais despesas, mais despesas, mais veterinários. Já não é tão divertido, não é? Então, as pessoas, em relação aos animais, eu tenho duas. Para já, a maioria dos animais que eu tenho são postos pela minha canceladeira. Nunca tive animais de pedigree, nem nada que se parecesse. E há duas histórias na minha vida extremas. Uma é recente. Com comida ou sem comida, isto tudo porque estavas a falar da entrada dos animais em recintos. Há um cãozinho que faz as minhas delícias e que ele vai ficar muito triste porque esqueci-me o nome dele, que é a mascote do Aliança, mas não é do Aliança. É de um senhor que mora na Rua do Gal. Ele às vezes vem com os lentes tipo chute e pontapés, o gajo E ele, eu com comida ou sem comida, ele mal me vê, dirige-se a mim, o gajo adora. Será que é o piloto? Piloto. Não. É porque o piloto é uma estrela das redes sociais. Não. O piloto é outra abordagem. O piloto filho, porque o piloto pai era mais estrela que o filho. Eu conheci o pai, já conheço agora o filho. Ele é uma coisinha assim, é lindo, peludinho, pretinho, mas é um doce. Ele está ali no meio daquelas pessoas, com uma à vontade, eu entro naquele espaço e vejo que há espaço para nós e há espaço para ele e sinto-me super feliz, porque há espaço para todos. Porque há maiores cães em seres humanos que cães. E estou a falar metaforicamente. Marta, mas tu sentes, por exemplo... Tu sentes super confortável com isso e até admiras e achas bonito, mas tu sentes que naquele espaço, sentes que pode haver pessoas que se sentem incomodadas por ter um animal presente no espaço. Posso ter visto um olhar uma vez ou outra. Não é de se toma uma refeição. Não, por acaso, ia referir isso, por acaso até acho muito, as pessoas gostam muito dele. Ele é o menino da Praça Velha da Esplanada, ele é mimado. Mas eu, há uns anos atrás, não muitos, eu digo não muitos, a pessoa que gostava dele tanto quanto eu, que era um hóspede meu, já tem uma filha assim, portanto os anos passam muito depressa. Apareceu-me um gatinho, pó grande, sim. E eu batei por riscas por duas razões. Primeiro, porque eu já era velhote, aí está. Ele era riscadinho de amarelinho clarinho e amarelinho mais esbranquiçado. E depois, eu nunca tinha contado, porque nunca vi, graças a Deus, ao vivo, a coluna de um gato. Mas fazia riscas, porque ele era tão magrinho, ele estava tão mal, e ele não se aproximava de mim. Fui-lhe dando comida em cima da parede, a minha mãe também, fui-lhe dando água, comprei-lhe umas vitaminas, punha-lhe na água, que não deixavam sabor. E isso é que ao fim de uns 3 meses o gato começou a chegar para mim. 6 meses depois de ter o gato, isto é uma história incrível, porque o gato, não sei se ele passou a ser meu marido, se passou a ser meu filho, se passou a ser o que foi. O gato era inseparavelmente comigo. O gato ia-me levar à Urbana, chegou aí até à Canada de Rolo,
ele abria a porta, deixava-o sair e ele vinha para casa. O gato ia comigo à mercearia, eu ia jogar uma ralhinha ao sueco ou isso para a sociedade. O gato sentava-se ali ao meu lado e só saía quando eu saía. Estive doente, muito doente, e o bichinho deixou de comer. Um dia, numa missa solene, que a seguir era a procissão, havia sermão, e a meio do sermão eu sinto humilhar no lado da igreja uma coisa alucinante. Eram riscas e tive que levá-la a casa. Olha, o meu também se chama riscas. Ok. A sério. Uma gata era um sonho de gato. E engraçado que os gatos afastam-se quando estão muito doentes. E geralmente não morrem perto do leito onde residem. Mas ele, onde dormia à tarde, debaixo de uma árvore grande que eu tenho quintal, onde dormia, lá ficou a dormir e lá faleceu. Não há um dia na minha vida que eu não me lembro do riscas. Como é que se pode abandonar um animal quando a energia deles só nos dá? Quando o amor deles, seja gato, seja cão, eles apegam-se à gente. Então, porquê é que a gente diz abandonou um animal? Opa, abandonaste a tua mãe muitas vezes com 5, 6 filhos numa casa de repouso e não a visitas. O avô está lá, é velhinho e tem montes que fazer, não vou vê-lo. Isso depois aí dava outro debate, porque também não sabe as razões porquê. Mas agora as novas tecnologias, já voltou a apressar, tem que ser com os amigos, tem o computador, tem a internet, vou jogar consola, não há tempo. E cada vez mais eu contato com pessoas de idade e com pessoas que dizem tenho os meus netos, mas olha, estão a cuidar da sua vida, estão a cuidar da sua vida. E as pessoas não têm a noção que, é como o Jorge diz, tem que haver um meio termo, mas estes bichinhos não têm hoje uma burra de milho, mas têm muitos amarrados em muitos sítios que eu vejo, que era denúncia atrás de denúncia, e ainda em casa mesmo, há pouco tempo houve um caso de uma pessoa que eu conheci, que lhe foi tirar 3 meses um animal por maus tratos agressivos, mas ao fim de 3 meses voltou. O animal regressou a casa. Isso não é lei. Se o animal foi tirado pela lei, se o animal até tinha quistes, se o animal estava maltratado derivado à pancadaria que levava e aos maus tratos que levava, como é que é possível dali a 3 meses estar com o mesmo agressor e no mesmo espaço? Não, é impressionante, é impressionante. O que vale é que não existem só, a nível dos animais, não existem só os Joãos Mouras. Sim, pegando um bocadinho no exemplo. Exato, porque no fundo e depois as pessoas há muitas pessoas que têm os animais. As realidades são essas. Há muitas pessoas que têm os animais de grande porte para lutas, animais para corridas, há pessoas que têm animais para isso, há pessoas que têm animais... Porque o animal, o cão, no caso tem aqui temos um exemplar. A Xixinha aqui, o exemplar, uma lira linda. devem ser cães. O problema é que os cães ainda não somente cães de companhia. Os cães são cães de guarda. Quando são cães de guarda, o que é que acontece? São cães treinados e incentivados para serem ferozes. Eu tenho um cão que tem pedigree, mas não sei ao dono, que não tem. Mas o qual tem, que é um cão dos nossos, daqueles cães que... Com de filha? Os canal, o outro... O barbado. Tem um barbado que eu costumo dizer, ele é tolo de doce. Mas quando lá vai o homem ver a luz, ele não o deixa entrar. E eu digo, entra que não te faz mal, mas ele não deixa entrar. Quando vai o carteiro, ele não deixa mexer no porta-cartas. Pronto, e agora pergunto, porquê? Qual o trauma daquele bicho? Se calhar o sentido protetor do dono. Não, porque entra lá em casa, se eu estiver em casa, entra toda a gente, ele não faz nada. Quando são miúdos, ele então fica maluco, quer brincar, quer saltar, como um cão grande, põe os miúdos no chão, eles choram, não sei quanto. Exato, não tem. Mas de resto, aqueles dois é que perguntou o trauma que aquele bicho tem em relação... Mas ele não foi para a tua casa desde bebê, não? Foi pequenino. Foi pequenino. Quase nem andava quando foi. Porque ele agora, por exemplo, quando abria a porta, eu ia despejar o lixo, ele ia despejar o lixo, ele ia comigo. Mas depois ia comigo e vinha comigo. Se ele abria a porta e ele saía sozinho, quando saía sozinho, eu abria a porta, ele arrancava, ele ia-se prender nos cães que tinha num vizinho, que tinha uma grade, mas ele prendia-se para ali. Ele agora, eu abro a porta e ele não sai. Mas repara, porquê? Ele deve ter apanhado algum trauma.
E precisamente isso. preferência com fardas, porque os Mas- dois, às vezes dão coletes. Claro, de fardas. por isso é que eu digo, é preciso ok. ter um certo, uma certa Sensibilidade, sensibilidade. discernimento, para Exato, perceber as razões. para perceber das as razões atitudes deles. deles. Yeah, Exato. E depois quando a gente, porque ainda continua, eu volto outra vez atrás, muita gente tem um cão de guarda, o meu cão é chamado aqueles cães, o qual não é mau, mas de acordo com a raça dele, das é um raças cão, perigosas. mas aquele não é, aquele é um cão das vacas, pronto. Mas o mal é que há determinadas pessoas, eu não sei se é a adrenalina que eles possam transmitir aos animais que faz com que eles se ativem. Será por isso? Não sei, talvez. Mas há aqueles que fazem Mas desculpa, e que criam mas os tu tens animais toda a para razão, isso. que eu tinha uma gata, a minha branquinha. A gata nunca fazia mal a uma alma, era um tio gordo, porque os meus gatos são muito exemplares, são bem tratados. E um senhor que vinha da Graciosa, que ficava na minha casa, que é como se fosse família, e a filha hoje estava na Graciosa, e quando vem cá tratar-se e tudo, eu adoro. Ele tinha aversão a animais. Nunca saía da minha casa sem uma mordela ou uma arranhadela. E ela não fazia isso a ninguém. O gajo ia sempre assinalado para a Graciosa. O instinto de proteção é quando alguém fala mais alto. Ela Quando está na pressente, nossa ela casa pressente, ela e fala pressentia mais que eu não alto, ele gostava de aí o animais. cão reage. Se é aquelas brincadeiras e conversas normais, eu contar para ali parece que E nem se sequer reparares, a está. minha mãe tem um bocado de receio de cães, não que nunca tenha levado a dela, mas está. Eles sentem. Claro. E há cães que eu entro em casa das pessoas, não rosnam. São as coisas mais tolas deste mundo. Minha mãe vai comigo e ele começa a... Há pessoas que têm... E o gato sentia que o velhote uma vez numa varigem via coisa feia. E o gato olhar para ele como que diz, anda, bem feito. E há aqui também uma coisa muito interessante que é, muitas vezes cria-se essa questão de adotar um animal sem a verdadeira consciência do que é adotar um animal. Mesmo que se adote um animal pequeno. Vou pegar outra vez no exemplo do cão. Vou ao canil e adoto um cão pequeno. Pequeno novo. Quando eu digo pequeno, não é raça pequena, um cãozinho ainda Não é muito ir buscar ao jovem. canilho e pôr um canilho. Senão não serve de nada. Não, o que quer dizer é que Sim, não. dá trabalho, Claro, é isso. educar, Por isso dá é que eu trabalho estou a dizer, exato. a ensinar a andar com a trela, dá trabalho a ensinar a dizer assim, olha, quando abrir essa porta não podes ir para a rua, educar a não ir para a rua, educar a respeitar, esperas quando a dona disser, tu vais, isto tudo dá trabalho, educar dá trabalho. E depois ter não a é? noção que depois vêm as despesas e não se pode negar. Exatamente. O meu cão é doente, Exatamente. tem problemas de fígado e não sei quantos e tal. E não se pode negar, cuidados que eles precisam. os cuidados. Exatamente. Claro que custa dinheiro, mas se não fosse Eles para têm que- gastar, eles não comem- levasses eles para comem- casa. Eles comem todos os dias, eles têm que ser meu- passeados claro, todos os dias. o meu cão Portanto, come é um compromisso sério. pelos problemas que tem, além da medicação toda que tem que tomar, ainda tem aquela ração especial que Sim, custa sim. muito mais caro. Ou seja, mas se quando não nós quisesse, adotamos não algum tivesse. animal, é muito importante perceber não só naquilo que é a fofura de o ter naquele momento, mas realmente pensar que é um animal, um compromisso para toda a vida, não é? Um compromisso até nós falecermos ou o nosso animal falecer, portanto temos esse compromisso e essa responsabilidade de tratar com... Mas diz uma coisa, o que é que serve? Com Mas eu vejo em várias áreas, ali perto da minha casa, e mais abaixo e mais acima, cães que eu digo-te, é preciso chegar ao pé dos donos e bolachá-los, mas de uma forma drástica. É canices, é gatinhos, coitadinhos, um sem orelha, que de maus tratos. Eu ia há tempos, vi uma notícia, um continente, que foi uma senhora, foram lá fazer uma inspeção, ela recolhia muitos animais e ela tratava deles, fizeram queixa dela. O vizinho, que não fazia nada de bem, que até queimava com pontas de cigarros cheios de bichos, ela é que não podia ter 7 ou 8 em casa, porque não sei, e que estava a fazer um bem, e que eles estavam cuidados, tratados, com vacinas, com tudo. Isso é injusto. E há outra coisa também aqui a ter em consideração, é que, por exemplo, os animais vão, mais uma vez quando são mais jovens, vão destruir coisas. Sem dúvida. Vão destruir coisas. Os chinelos, é o a roupa, mas é chinelo, como a que vê. roupa, Então, nós também temos que perceber que isto vai acontecer e eles
E são animais, vai acontecer. Levantas um pouco mais a roupa, se estiver na verga, levanta um pouco mais para não chegar lá. Não vamos agredir o animal, não vamos maltratar o animal, vamos, mais uma vez, é necessário investir tempo na educação é como as do crianças, animal. quando tomas conta de crianças, como a minha mãe tomou, nunca vi ela tirar absolutamente nada de cima dos móveis, mas nunca se partiu um prato. É não, é sim, é sim. E nem se vai despir uma casa porque tem-se uma criança. As coisas já estavam lá. Exatamente, é educar. E por isso... Igual. Eu acho que é muito importante deixarmos aqui essa mensagem nesse nosso primeiro conto, que sim, é ótimo termos animais de estimação, é ótimo chegarmos a casa e termos uma recepção de um animal que seja qual for, seja um cão, seja um gato, seja os porquinhos, como a Marta deu o exemplo, seja que animal foi, tão bonito chegarmos a casa e termos o aconchego de alguém que espera por nós e que está ávido pela nossa chegada e que quer retribuir todo o amor que sente por nós. Mas também é muito importante saber se temos ou não as condições necessárias para ter esse animal e para nutri-lo da forma como ele merece. Portanto, se decidir adotar um animal, adote em consciência e em responsabilidade. Se já tem os seus animais, ame-os, porque eles amam-lhe de certeza absoluta. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Julgamentos feitos, sentenças decretadas, ao outro se atira, culpas proferidas, sem que se tenha feito nada. Vereditos tidos, juízes enunciados, quem tanto julga sem direito ter, porque nada se faz para acontecer. Mais fácil se torna tudo julgar, quando nada fazemos para acrescentar. A vida se mostra de uma forma cruel, todos querem enaltecer seu papel, pois culpas assumidas ninguém as tem, a mesma sempre de outro vem. Por mais que se desejo querer-se por bem, coragem não se tem, e o que desejo provavelmente será, por medo jamais se terá. Muito bem. Excelente. Estamos riquíssimos. Esse programa é fantástico, não é? Excelente. Espetacular. E começámos aqui essa segunda parte de Janelas de Conto com o Jorge. E aqui o seu poema, que efetivamente fala aqui também sobre a questão humana e, infelizmente, às vezes também incisiva do julgamento. Às vezes um julgamento que sem grande fundamento, às vezes julgamento de pessoas que também contribuem muito pouco e que se calhar julgam os outros porque se olhassem para dentro de si, não é? Teriam aqui uma forte pesar de também terem que julgar a si próprios e de quererem também olhar para si e quererem ser o contrário daquilo que são as pessoas que acabam por julgar. Bem, vamos aqui ao nosso segundo conto para abrir aqui essas janelas à reflexão. Passou um ano. Passaram-se 12 meses. 365 dias, 8.000 e tal horas, e ele não possui uma única lembrança deste ano. Nem boa, nem má. A dormência que o dominou anestesiou para a vida. Não saboreou momentos, não criou oportunidades, seguiu à regra o cotidiano dos deveres. Chegou ao fim dos 12 meses e não possui uma única recordação. Viveu em automatismos, não alterou rotinas, não conheceu pessoas novas. Foram 1.000 e tal horas preenchidas de nada, cheias de afazeres e de tarefas, mas ocas em emoção ou memória. Foi um ano de vida sem vivências. Um ser humano transformou-se num zambi funcional. Muito bem. Marta. Esse texto, como todos os teus contos, eles ligam-se entre si. Tanto podemos falar do ser humano que ficou zombie, como também podemos falar dos animais, que é o animal que vai às vacas, suponhamos, é o animal que põe o gado no seu sítio, põe as cabras, a pasta, o sinal do dono,
sempre as mesmas regras, sempre as mesmas coisas, e aquilo é sistemático e não há um dia de parque, de jardim, etc, etc, como ser humano. Há seres humanos que fazem, uns fazem porque fazem, e a sua vida é toda estipulada numa tabela, numa rotina, outros porque se impõe essa tabela, se impõe essa rotina. Quando eu estava a ler esse conto, estava a refletir, também assim um pouco de sensibilidade lacrimejante aos olhos, a voz de milhares e milhares de crianças por este mundo fora vivem os 365 dias, os 12 meses no ano. Eu muitas vezes vejo abrir guarda-chuvas que sei que são feitos por 12, 14, 15 horas de trabalho e um prato de arroz. Eu vejo e consumo, porque às vezes vou à etiqueta e está lá made in China, ou made in Coreia, ou made em vários países, e sinto a dor e o peso nos meus próprios ombros de seres que estão tão jovens, tão pequenos, que esses não vão ter 12 meses, vão ter 365 dias sobre 365 dias. E há também aqui depois um controverso dentro do conto muito interessante, porque pode não ser só laboral, há pessoas também, ou que pela vida os proporcionou e ficaram seres por fora e uma arca por dentro que não sabem onde é que está a chave, e fazem desses 365 dias um pesadelo constante. E por mais que a gente os empurre para certas memórias, acaba um ano e eles não têm memórias, porque eles fecharam-se às memórias, ou por falecimentos, ou por desgostos amorosos, ou por excesso de trabalho, ou por problemas que tiveram e a sociedade apontou isto ou aquilo e eles rejeitaram-se de tal maneira. Ostracizaram-se. E a gente olha para aquelas pessoas e consegue perceber que há ali uma carga, toda ela, uma junção, que precisava, como a gente diz, o carro vai à revisão, para eles se reverem, de se desnudarem mais uma vez, falo nisso, porque há muita forma, há muita maneira hoje em dia, e uma delas é também a parte da juventude se fechar, embora haja escola, mas isso é uma tarefa, chega a casa, faz alguma coisa, é uma tarefa, os trabalhos de casa é uma tarefa, e depois PlayStation, ou com os jogos virtuais, que cada vez são mais perigosos e que envolvem outras coisas com dimensões muito maiores, que dava outro debate. Lá vai o ano, os 365 dias, as 8.000 e tal horas, numa parede própria que a pessoa constrói. E não avança. E aqui está uma pessoa que eu admiro, desceu a falar de Sporting, agora não interessa se ganhou ou se perdeu, mas desde já os meus parabéns. Não interessa se ganhou ou se perdeu. Isto foi só para dizer, desceu a falar de Sporting, desceu a falar de mil coisas, mas ele ensinou-me uma coisa porque trabalhámos muito perto. O Jorge ensinou-me uma coisa que ao longo destes anos nunca tive a oportunidade de dizer, mas nunca é tarde. Ele ensinou-me a capacidade de... Eu já ria, já era uma pessoa alegre e bem disposta, mas eu com ele, com duas outras pessoas ali da rua que eram extremamente felizes, ensinou-me que muralhas é para castelos e provocaram guerras. Eu não vou criar uma muralha interior em mim se eu vou me autodestruir. Eu vou abrir as portas do meu castelo para que venham tempestades, guerras, flores, tudo. Exatamente. Mas que eu acolha. E desenvolver o meu autoconhecimento e a minha inteligência emocional para o maior livro que tu lidar... deixas na vida, há quem defenda, e eu defendo essa teoria, que antes de, naqueles instantes entre a paragem da vida terrena e a morte, tu fazes um black flash de 30 a 35 segundos, um zapping. Eu quero que o meu zapping seja pelo menos cor-de-rosa. Percebes? Muito bem, muito bem. Jorge. Eu realço aqui, foi um ano de vida sem vivências. Penso que, no fundo, é sempre assim em relação a tudo que nós falamos, que é jamais poderemos julgar alguém se nós próprios não contribuirmos para uma vivência a dois. Ou seja, saber-se. Ou por uma vivência em sociedade, não pois é? era isso que eu ia chegar. A dois não é saber-se que alguém está mal e não nos aproximarmos. Por isso os 365 dias do ano onde somos zumbis não deviam de existir. Porque todos nós somos humanos e devemos pôr na pele dos outros aquilo que não queríamos para nós. E então só uma forma de o fazer é ajudar os outros e não virar a cara para o outro lado. Mas uma coisa interessante, eu vou só ligar o que tu estás a dizer, e que eu acho muito interessante com aquilo que a Marta disse.
que é o seguinte: mas realmente há pessoas que criam barreiras, muralhas tão impenetráveis que mesmo que eu vá lá de escopo e de martelo, eu não consigo entrar. E há uma coisa muito importante: ninguém muda ninguém. Eu também tenho que perceber que se essa pessoa ainda não está preparada para eu conseguir fazer nem que seja uma pequena fissura para entrar um bocadinho de raio de luz, eu não posso estar aqui. Não nos podemos aliar totalmente. Nós depois ficamos parecidos com essa pessoa. Exatamente. Não nos podemos aliar totalmente. Ok, eu posso ir até onde posso ir e até onde a pessoa me permitir. E depois temos que ter, senão a gente não se pode afogar na ideia que nós podemos mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Não foi isso que eu disse. Sim, o que eu disse foi... Como eu percebi, mais ou menos nesse... Estava só aqui a pegar para devolver isso lá para casa. Exato, sem dúvida. Não podemos mudar o mundo. Claro que não. Não podemos mudar o outro. Exato. É como não podemos mudar o mundo na sua globalidade, mas podemos mudar um cantinho de um pequeno jardim. Já é mudar qualquer coisa. A gente pode plantar sementes. A gente pode plantar sementes. Eu vou só fazer aqui uma analogia que eu acho que é muito interessante, que é: eu posso plantar sementes, ok? E plantei uma semente no interior de alguém. Agora, se essa semente vai florescer, se vai dar fruto, já depende dessa pessoa se a quer regar, se a vai regar, se a vai nutrir, se a vai expor ao sol, se vai criar as condições para ela se manter fértil e para ela crescer. Porque eu posso plantar sementes em pessoas que são só cimento, só muralha, só pedra sobre pedra. E essa semente vai apodrecer. Essa semente nunca vai chegar a florescer. E agora o que é muito importante? Eu fiz o meu papel e plantei a semente. Se ela não floresceu, eu não posso responsabilizar pelo fato, não posso, porque senão eu entro também em espiral descendente. Às vezes a insistência não é tu seres cromo, entre aspas. A insistência, o rodear essa semente, ladeá-la por várias secções, entrar, por exemplo, e falo agora de mim, não posso falar de qualquer um de nós, cada de cabeça. O meu primeiro produto não dá certo, a gente vai ao segundo, porque há pessoas também que perdem a esperança. Se a gente também às vezes aguentarmos aqui a nossa compulsividade interior e fomos modelando essa semente, eu acredito que fica sempre lá a tal fissura ou a tal racha que pode ser muito pequeno, mas tu vais dar por isso. Sim, às vezes baixa uma nós pequena também às vezes baixamos os braços muito cedo. Para entrar um raiozinho de luz. Porque nós, se formos a ver provérbios, que é uma coisa que eu adoro, Roma e Pavia, amor. Não se fizeram num dia. Ela chegou, ela rejeitou-me. Água mole em pedra dura, tanto repara, ela chegou, ela rejeitou-me. Eu fui-lhe dando sempre um olhar, ela já cheirou os meus pés. Portanto, a gente nunca pode desesperar com o não. Porque nós também, quando pensamos que estamos a plantar essa dita semente, mas estamos a emitir o negativismo para nós, estamos a emitir para o outro. Se não olhasses para ela, ao lugar de ir ter contigo, se calhar tinha vindo ter comigo. É tal problema. Não basta pôr a semente a gente tem que saber esperar. em terra seca. Não basta pôr a semente em terra seca. E não baixar os braços. A nós também ir vigiando e educando e ir atrás de... Como é que podes nutrir? Como é que se nutre? Mas quando a gente plantar a semente, pronto, essa semente... Claro, não, sem dúvida. Pois há pessoas que estamos à volta de... Há pessoas que os outros, que não percebo porquê, querem estar sempre num constante murmurinho, numa constante confusão, ouvem uma coisa, fazem acrescentam contos, pontos, levam para o seu lado, parece que o mundo é feito, é só, aquelas pessoas têm que ser só daquela pessoa, de si próprios. Se tem mais uma coisa, há trombas é para elefantes, não é para seres humanos. Marta, Roma e Pavia não se fez num dia. Temos que, vamos avançando a passo e passo, porque para nós... Porquê é que as pessoas são felizes assim? 10, 20, 30, 40, 50 anos é muito para a pessoa em si. Mas para o ser humano, enquanto ser humano, não representa nada. Vamos devagarinho, tu eras eu e nós. Claro, ora bem, sem dúvida. Mas a gente dá-se... nós damos poucos. a oportunidade de nos abrirmos a novos caminhos. Claro, mas a gente há não tem essa capacidade por outras razões. Nem sabem para si. Claro. Eu às vezes olho para o olhar das pessoas e vejo ali um vazio, um deserto, nem tem gatos. E aquilo assusta-me.
É só pensar o que é isso de viver sem piloto automático, não é? Piloto automático. Lógico, despertou, eu levanto-me, tenho a rotina de lavar os dentes, até tenho aquela tudo certinho, primeiro lavo os dentes, depois lavo a cara, depois, sei lá, ao contrário, mas pronto, uma rotina muito estruturada, vou para o trabalho e já nem sequer me lembro como é que faço o caminho, já estou aqui no trabalho, nem sequer me lembro bem do percurso que eu fiz. E há pessoas que não alteram a rotina. A hora do jantar é sagrada. A hora do almoço é sagrada. Isso há um atraso em casa. E depois já nasceres e pôres de solos sucessivos, e um ano passou, e o que é que eu fiz? Cumpri apenas aquilo que é vivências. Mas enquanto tu própria, Exatamente. Há famílias que em dias a nível especiais... do teu próprio crescimento, Isso mesmo. Nada. isto Não aqui é a amadureci. realidade. Portanto, cresci Claro. em idade, mas não amadureci. Quantas pessoas porque não não me passam- debrucei sobre mim próprio. Quantas pessoas não passam uma vida inteira e o que é que levam? Absolutamente nada. E é Nunca muito cresceram. interessante porque às vezes nós entramos nesse piloto automático porque nós podemos estar muito agarrados ao passado e não conseguimos sair do passado, Conheço imensa gente. ou então estamos muito focados no futuro. Mas há pessoas E não também que vivemos estão o agarradas, presente. como tu dizes, ao passado Ao e ao passado. materialismo. Sim. O que é mais importante? Eu vou viver quando eu conseguir minha ter felicidade- isto, aquilo e aquilo. Mas depois, quando eu tiver isto, aquilo, já houve mais uma necessidade de o ter. Ou não se conseguem despedir do que têm. Não pensam nas funcionalidades dos dias de hoje, nas coisas que vão ser mais práticas para quem fica. E há ali Eu conheço pessoas que não são capazes de abrir exceções nem para aniversários, nem natais, nem isso, da sua hora de comer. Claro. E vem-se fazer uma ceia de Natal às 5:30 da tarde. Epá, em Não há prol da minha família, dos meus netos, da minha. Epá, eu faço um lanchinho e às 8 ou 9, que é que tem piada, fazer uma. Não! Ou come sozinho, ou então obriga a família toda a fazer. A recuar na logística. É incrível. Ainda há pouco, antes de começarmos, estávamos a conversar, eu e tua mãe, e ela, estávamos na nossa a minha mãe conversazinha. está hoje aqui. É verdade. Na nossa conversazinha, então, como é que era, não sei quantos, olha, vamos vivendo dia a dia. Quando se diz vivendo um dia de cada vez, não é pelo facto de termos desistido de sonhar ou de querer projetar qualquer coisa, não é isso. A nossa experiência já é outra, já damos mais interesse e já vemos as coisas com outros olhares. Ou seja, já se percebe muito mais a importância de ter um dia em plenitude. Já não é necessário Se correr retirar- para não se chegar a lá de algum... E de se que é retirar isso, alguma coisa de cada dia e alguma coisa de útil para nós próprios, que é aquilo. Levantamos, lavamos os dentes, lavamos a cara, tudo aqui, chegamos ao serviço, acabou, voltamos outra vez, vamos almoçar, acabamos de almoçar. E depois sistematicamente isso todos os dias, os 365 dias. Sem viagens interiores, sem viagens Sem nada, exteriores. que nós já temos essa parte, que é já não estamos ligados a essa pré-programação e então vivemos mais no sentido de saborear mais as coisas porque temos tempo e as coisas já se mostram de outra forma. Exatamente. E também é Isso que interessante, tem beleza. porque às vezes não basta ter tempo, e por isso admiro-te neste sentido, Jorge, também, que é estar receptivo e aberto às experiências. Sem dúvida, a fazer sempre. coisas Maravilhoso. diferentes Sempre, e coisas sempre, novas. sempre. E é mesmo também nos deslumbrarmos com pequenas coisas. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma magnólia em casa e ela agora deu uma flor. E a flor é linda. E eu dou por mim, deslumbrada, a olhar para aquela flor e digo, isto é lindo. Quer dizer, é lindo. E é também darmos esses pequenos deslumbres, prazeres, esses pequenos deslumbres, prazeres, exato, não é? exato, Termos sem essa dúvida, sensibilidade para estarmos abertos e Isso faz-te atentos e bem. despertos. Se deixa-te levitar numa outra Exatamente. dimensão. Para esses pequenos deslumbres, não é? Quantas pessoas, por exemplo, não conhecem certos pontos da sua própria terra onde sempre viveram, quando saem da própria terra e veem determinadas coisas. A realidade é essa, porque a vida, eles pegam na vida com uma velocidade pré-programada que depois não se apercebem do resto. Exatamente. E noto que estás a culpar isso muito às máquinas agora, que estão a substituir cada vez mais o humano. É um chip. A gente grava aquele chip. Mas, e, por exemplo, eu trabalho, tenho a minha vida laboral, faço parte de várias associações, Sim. Fazes um trabalho muito grande na tiro comunidade. tempo para a minha poesia, faço outros trabalhos em casa. Quer dizer,
Mas apesar de ter essa rotina, esse chip, eu tiro pedacinhos do meu tempo, de mim, do meu ser, para fazer coisas bonitas. Porque de bengala não as vou fazer de certeza. Ou faço, mas hoje em dia já há muito, mas não faço tanto. E não vou esperar para a reforma, seja, para saborear o gelado. Perfeito, olha, ótimo, lá para casa, é isso mesmo. Não vamos procrastinar aquilo que pode ser momentos felizes da nossa vida, momentos de novas experiências, de conhecer novas pessoas, de saborear novas coisas, não é? Para uma altura em que, quando eu tiver mais disponível Repara, de tempo... eu estou com 51, vou fazer 52. A reforma já está quase aos 67 e não sei. Na minha idade está aos 70. Eu vou durar Não pode ser menos. Filho, chega para lá, que isso não. A seguir, diz-me lá, com 70 anos, o que é que este caco faz? Só se for remendado, com gatos como se fazia antigamente às tigelas. É pá, se eu não levar uma historiazinha para o meu asilo, eu ainda vou ter uns poemas fixos para contar aqueles velhotes, castizes. E nem a mente está tão nutrida para continuar a ser criativa e para continuar a fazer Eu quero levar uma mala coisas. de cartão, que é um trabalho que um dia de fazer aqui um trabalho desses. Eu quero levar uma mala de cartão, mas que tenha história. Eu ainda quero levar uma mala de cartão, só com as cuequinhas, umas camisas de dormir e umas blusas velhas que vão para a máquina de secar com a temperatura muito alta e encolhe. Eu quero levar uma mala de cartão com Memórias história. que se expandem e não peças de tecido que encolhem. Por isso não as é? pessoas dizem, tem filhos. Tens filhos, goza aos filhos. Não embonecaste o canto da casa hoje, emboneca para a semana. Não tiveste a preocupação de ter a roupa toda direitinha nas gavetas, por causa que o filho tirou o teu tempo, não te importes. A roupa está lá, dobraste a roupa, goza. E às vezes são coisas tão Saboreia o simples. momento. É isso mesmo, e às vezes são coisas tão simples. Eu dou por mim, por exemplo, a pensar, há coisas que eu antes não me permitia ou não explorava, por exemplo, experimentar uma comida diferente. Adoro. Eu não tinha esta avidez, não tinha. E agora dou por mim a dizer, não, eu quero experimentar coisas diferentes, saborear coisas diferentes, ter vivências diferentes. E porque senão a gente, quando menos expandirmos a novas experiências, a novos sabores, a novas vivências, Quanto mais fechados, mais zombies nos tornamos. mais zombies nos tornamos. Sem dúvida sem nenhuma. dúvida. Por isso é que se diz sempre, eu sou sempre apologista a dizer amam a vida, Exatamente. vivam a vida. E sejam felizes. E como dizia o outro, façam o favor de serem felizes. Exato. Olha que giro, digo isso muita vez. Isso é lindíssimo. Não, Aliás, sem dúvida. e costumo, pronto, eu até digo de maneira um bocadinho diferente. Às vezes assim, a vida tem que ser mesmo um orgasmo, não é? Será, sem dúvida, sem dúvida. O pena é que nem todas as pessoas têm esse pensar, nem fazem por tê-lo. Uma vez que estava- a realidade é essa. E depois passaram uma vida inteira em que só vestaram, cumpriram com aquilo que era pré-programado Exatamente. e muitas esqueceram vezes o resto. cumpriram aquilo que era pré-programado e ou seja, o que é pré-programado nem sequer pelo próprio, pela sociedade. Exato, porque Nem porque pelo não próprio. tem. Porque se tivessem capacidade. Seguem o guião que os outros escreveram Exato, para eles. se tivessem capacidade para se autoprogramarem, teriam Os guiões seriam fugido diferentes. e iriam para outro. Sem dúvida nenhuma. Eu já Isso é uma vivenciei vida. coisas que a razão desconhece. E um dia estava em Lisboa, à noite, e há ali uma rua, tem muitas esplanadas. E estava Isso é uma rua da má fama, não faz para lá. Não, uma rua ótima. E estava ali numa esquina, em cima da calçada, um gajo a tocar, perdoem-me os músicos, um instrumento lindíssimo, é tipo uma harpa, mas não é, tipo um abué assim, redondinho, e depois uma moça a cantar, e ela cantava e aquela música. E eu estava, vou-te dizer uma coisa, vou de encontrar a tua conversa, eu estava paralisada no tempo, no espaço, estava com uma amiga minha, que é muito observadora, e é ainda família minha, a Luísa. Estávamos as duas ali, e eu então estava no meu mundo pleno. Eu estava a gostar tanto, que eu disse, se na vida um orgasmo mesmo 100% fosse isto todos os dias, eu estava com a minha pele, com o meu corpo, todo, que era uma barra. Eu estava mesmo feliz. E de repente ela olha para mim e ela sente uma energia boa, e eu chego ao pé dela, ela falava italiano, a gente foi se rascando as duas, e apenas antes ele estava a tocar, ela cantava e eu intercalava com ela a fazer poesia. Ai, que lindo. E eu chamo-me Marta Cardoso. Mas o meu nome é Marta Isabel Santiago Cardoso. O restaurante que ficava atrás era Santiago. A dona do café da esquina era Marta. O rapaz que me veio servir era Cardoso.
E depois, vocês escutem só, o número da porta do restaurante era 53, o mesmo meu. E, exatamente, o rapaz que estava a tocar tinha a minha idade. As capicuas ali todas... Mas é muito interessante, Marta. E porquê que tu conseguiste perceber que isso estava tudo assim? Porque estavas a viver o momento. Estavas lá presente. Peguei naqueles números todos, na minha idade, no meu 53 da porta. Depois o avô, o pai, o mais velho do cafezinho, tinha a idade da minha mãe. Peguei nestes números todos e mais 2 que acrescentei e fui no outro dia jogar no Euromilhões, mas nunca mais, juro-te, eu nunca mais pensei nisso. E trouxe para cá e nem sequer fui ver lá. E tu sabes que ele dizia que gostava de cantar até aos 100 anos e tocar até aos 100 anos, porque ele era um casal. E saí-me sem euros. Nunca me saí nada no Euromilhões até hoje na minha vida, senão naquela altura. Mas é viver um momento. É viver um... E está aqui um ser que ensina qualquer um a viver um momento. A gargalhada dele é um suco nutritivo para o bem-estar psicológico. Isso é tão interessante, Marta. Quantas pessoas já puderam estar em momentos em que havia várias coisas que estavam alinhadas, estava no Mesquite de Santiago, o número da porta, tudo. Não se aperceberam, que nem sequer se aperceberam, porque não estavam ali. Que nem sequer ouviram a música, estavam lá sentados, nem ouviram a música. E ela não bateu na alma, não é? Claro, ela não arrepiou a pele. Eu já vi um grande isso acontece homem tocar fado ao pé da brasileira, tocar fado com a pobre viola mais pobre deste mundo, que não tinha outra, com 3 cordas. E eu, a falar com ele, consegui fazer 5 poemas com as 3 cordas dele. E quando olho para a minha frente, isto é inédito, estava uma senhora estrangeira a fazer malta aos retratos a carvão que levou para o seu país, com os meus gestos, mas depressa, como a gente vê no Got Talent e assim. Um senhor a escrever, que eu fiquei de boca aberta, e outro a chorar. Ela percebi que tudo o que viaja faz em carvão. Em sketch. O outro porque é que escrevia e o outro porque é que chorava. Então, eles são lisboetas, eram grandes amigos de um senhor empresário aqui da terra, que tem residenciais, tem hotéis, vinham cá muita vez, e quando eu comecei a comparar as varandas de Lisboa e isso à nossa cidade, eles começaram a chorar. Porque eles vêm aqui desde os 25 anos. E todos os anos vêm 2 ou 3 vezes aqui para grandes jantaradas, para grandes encontros com amigos da terceira. E isto tudo surgiu porque eu admirei uma pessoa a tocar fado lindamente com 3 cordas. Eu fui uma vez, já que estamos a contar histórias, vou passar a minha. Eu fui uma vez ver e ouvir o Léo Ferré. Eu estava sozinho no meio daquela gente toda, mas estava sozinho, porque fui sozinho. Fui sozinho, não veio ninguém comigo, mas eu estava. E quando me apercebi, um homenzinho, eu vou dizer muito feio, com o pai dele até sou bonito, meio curvadinho, com a sua violinha, e quando ele começou a exortar os deuses, eu dei por mim, eu estava sozinho no meio daquela gente toda a chorar. Foi uma coisa que eu, quando me apercebi da dimensão que estavas, de onde eu estava metido, que eu estava mesmo completamente só, tinha ali gente que nunca mais acabava, mas eu nem sabia que eles estavam ali. Completamente absorvido por aquele momento. Exato, e isso é que faz com que sejamos, que tenhamos a felicidade de sermos assim. E sabes uma coisa muito interessante? E também tu conseguiste estar mesmo ali presente e saborear bem porque tu estavas concentrado naquele momento. Exatamente. O que acontece é que hoje também com essa questão de... As pessoas quase têm que provar, eu estive aqui, as pessoas filmam as coisas, estão sempre a tirar fotografias. E como é que tu consegues estar presente, a sentir nas entranhas? Tens que misturar. Se estás a filmar, é uma coisa que eu não consigo. Não. Eu posso sentir e não posso estar a filmar nem tirar fotografias. Eu tenho que estar ali mesmo. E não é todas as pessoas, mas nós assistimos que algumas pessoas filmam um concerto inteiro. E depois sentiste isto na tua alma. Não pode, de forma alguma, não pode. Regista aqui. Há memórias que são muito mais valiosas ficarem aqui. Há muita gente que quer ser passadeira vermelha. E ser passadeira vermelha em muitas circunstâncias, não nessas. Gostei desse. Muita gente quer ser passadeira vermelha. Não. Eu adoro fotografia. Detesto fotografia de telemóvel. Eu tenho na minha casa à roda 30 álbuns. Aquilo
é o mesmo que eu chegar ao verão e comer uma melancia recheada de melhor gelado. Que eu adoro ver as minhas fotografias e contar as minhas próprias histórias daquelas fotografias. A minha passadeira vermelha está nos álbuns, gosto imenso. Mas para tudo que for, ter que pôr na rede social para a vizinha, para o vizinho, até as minhas compras que vêm de Continental, disto ou daquilo, as carrinhas cheias e não sei o quê. Para quê? Para quê? Não há necessidade disso. Eu ponho os meus poemas, meus clientes sabem, eu adoro, e elas adoram, me pedem-me crédito, eu fico feliz da vida, mas eu faço tanta coisa na sociedade, eu faço tanta coisa na minha freguesia, fora dela, que ninguém vê no meu Facebook. Exatamente. É o meu tempo, vives é o meu espaço, para a comunidade. é o meu momento. Estas histórias que eu vou ter para contar, fora aquela rotina que já é o chip. Mas as fotografias, isso vai acabar. Porquê é que tu dizes que vai As acabar? fotografias em papel vão acabar, já caminham para aí. Amigo, olha, desculpa, acabar, eu vou dar um exemplo. dizer. Estavam a acabar os fornos a lenha, muita gente já está a cozinhar em casa para não ter dinheiro para comprar pão. Mas isso é outro. As fotografias vão Exato. voltar. Não, pode sim, não sei. E está tudo uma regressão. Sim, a verdade, pronto, é que houve o apagão e percebeu-se como o país ficou caótico e já dizem que uma arma é a arma tecnológica. Se colocassem todos nós, o mundo inteiro em apagão, só os países subdesenvolvidos é que iriam sobreviver. Porque nós que estamos tão habituados, e muitas casas até nem sequer têm gás, é tudo eletricidade, há pessoas que teriam a incapacidade de se conseguir adaptar a mundos sem eletricidade. Na minha casa há velas, mas muitas casas nem sequer uma vela têm. Exatamente. E vamos a caminho disso sempre. Mas depois agora há as fotografias naqueles álbuns de esteja. Sim. Não, nem sequer de esteja. É uns agora que se faz com folhas, mas ficam todos. Sim. Há sempre uma Há maneira de sempre uma notar forma naquela de ele estar caixinha. na nossa mão, não é? Agora, a passadeira vermelha. Para levares na tua mala de cartão, não é? Repara, eu já com amigos e família tive várias pessoas que tiveram ir para instituições. Umas porque não têm família, outras porque a sua capacidade já depende de cuidados que mesmo que tu pagues uma pessoa, não os tens. E se nós andarmos com maneiras, com modos, a par da situação, há grandes profissionais para lidar com essas pessoas nessas instituições. E eu contatei, porque sou muito falazona, sou muito papagaio, sou muito isso tudo, com pessoas de 80, 75, 90, contavam histórias tão lindas, mas tão lindas, que eu quero um dia poder contar a alguém. Muito bem. E por aqui, terminamos agora por aqui o nosso programa, com os contributos fantásticos que foram aqui do Jorge e da Marta. Realmente saímos daqui com uma alma cheia. Vai, vamos dizer um adeus lá para casa. Adeus lá para casa. Bye, bye. Adeus a todos. Adeus a todos. Uma excelente jornada. Até para a semana.